93, irmãos, da nossa harpa, adoremos ao Senhor. 93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. É só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus nos chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que pra... Mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. É só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. É só tu, ó crente, o poderás fazer. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. 409, meus irmãos, 409. Louvado seja o eterno nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, dos
Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nós reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Perdemos o tom aí, foi? Muito bem.
Aguentam mais um aí? Vamos lá, os irmãos estão chegando ainda, tem muita gente chegando. Nós vamos ainda a 115, vamos no 115 ainda da nossa harpa, meus irmãos. Queridos, Jesus já está conosco, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Louvado seja o eterno nome de Jesus. Queridos, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glórias a Deus. Oxalá essa seja a verdade, irmãos, que nós estamos expressando neste cântico, não é? Para que a obra do Senhor de verdade conte com soldados destemidos, comprometidos com a sua obra. Queridos, nós estamos nos rostinhos, não é? Das nossas congregações, e tenho certeza que Deus estará também abençoando lá nas nossas igrejas, onde os cultos neste momento também já estão começando, não é? Eu quero agradecer a Deus por nos permitir, irmãos, fazer mais uma vez esta parada obrigatória que fazemos todos os anos, para nesta semana nós nos debruçarmos sobre este aprendizado que tem sido tão eficiente, tão importante para a vida da igreja e em especial para a vida dos nossos obreiros. Tenho certeza que as escolhas que fizemos esse ano, quando marca o nosso jubileu, foram escolhas feitas com muito cuidado, para que pudéssemos de fato ter também nesse momento o transcorrer de nossa escola, pessoas que viessem contribuir de verdade para aquele que é o nosso objetivo. Esse ano, sob o tema Integridade e Conduta Cristã, nós identificamos como é natural, os irmãos observarem como nós, como a Igreja de Cristo, perdeu durante a sua trajetória algumas das suas qualidades, não é? É importante nós buscarmos resgatar isso, e não há um momento tão especial como um momento como esse, quando a gente para com os obreiros, com a igreja, para assim fazer. Eu quero glorificar a Deus por nos permitir ter aqui os pastores, dirigentes, e tenho certeza que nesta noite nós estaremos fechando com chave de ouro, não é? Desta feita, temos aqui a presença do querido e nobre pastor Paulo Romeiro, que que vem para cooperar conosco. Eu quero já recebê-lo juntamente com a igreja. Pastor Paulo foi um dos meus professores na época do ICP, não é? E eu tenho a alegria, a honra de recebê-lo. É um pastor, escritor, professor do Mackenzie, é uma pessoa com quem temos uma
estima, consideração, e sei que nós fecharemos essa noite com chave de ouro. Os irmãos querem receber pastor Paulo Romero? Digam amém. Jean, por favor. As crianças já podem se dirigir lá ao fundo. Irmãos, a paz do Senhor. Crianças de 4 a 6 em uma sala e de 7 a 11 na outra sala. Chegamos então ao encerramento dessa grande Escola Bíblica de Obreiros, a 10ª Escola Bíblica de Obreiros, um ano marcante para nós. Eu creio que todos estamos saindo daqui transformados, edificados por tudo que temos aprendido aqui nesses dias. O Senhor tem falado poderosamente com cada um de nós. Hoje de manhã a mensagem foi excelente, foi poderosa. Eu creio que quem veio, muita gente acabou não vindo, não sei se por conta do frio, mas quem veio saiu daqui realmente impactado pelo que aprendemos aqui nessa manhã. Eu creio que hoje não será diferente no encerramento. Irmãos, hoje o assunto será, nesse encerramento, o assunto será sobre o compromisso com a verdade. 4ª e última palestra. Vamos falar sobre a integridade doutrinária, falar sobre a verdade bíblica. Nesse tempo em que nós vivemos o pós-modernismo, não é? Onde a verdade se tornou relativa, não existe mais absolutos. O pastor hoje de manhã falava também sobre isso. Então, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Hoje não existe mais verdades absolutas. Mas a nossa verdade continua sendo a palavra do Deus vivo, irmãos. Nós precisamos nos atentar para isso. Jesus fala em Mateus 5:37 que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então nós precisamos prezar pela verdade, nós precisamos ter cuidado, ter zelo pela verdade. Amém? Então hoje o assunto vai ser em torno disso. Queridos, com relação aos certificados, como é de costume, nas próximas semanas nós vamos estar produzindo os certificados daqueles que participaram de pelo menos três palestras, tá? Com exceção daqueles que apresentarem alguma declaração por motivo de serviço, por motivo de saúde, tá? Mas a regra é ter assistido pelo menos 3 palestras, ou seja, 75% de presença. Menos que isso, aí já não dá para certificar, né, como se tivesse participado, porque aí é apenas metade. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar produzindo isso e repassando para os dirigentes, que vão estar passando para cada um dos irmãos. E hoje, ao final, aqui, a gente vai estar já entregando certificados das crianças. As crianças estão tendo lá a 2ª Escola Bíblica de Obreiros Mirins, a 2ª EBOM. Estão falando sobre a Bíblia, sobre o Salmo 119. E hoje, ao final da palestra do pastor Paulo, a gente vai estar entregando já o certificado dos pequenos. Tá? O pastor Paulo, eu quero desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite. Fizemos contato com ele através do reverendo Góes, né? Foi a ponte que nos levou até ele. E ele prontamente nos atendeu, mesmo com a sua agenda muito concorrida. Ele arrumou uma brechinha e falou: eu consigo estar aí com vocês. Então, desde já eu agradeço e já passo a palavra. Amém. Cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite que me foi feito para participar deste evento, que é muito importante quando a igreja se reúne ao redor do nome de Jesus, mas também ao redor da palavra de Deus. Quero também fazer menção do meu companheiro de ministério, o irmão Gilson. Onde está o Gilson Santos? Cadê o Gilson? Está aí? Acho que ele está ali. Fique.
Gil, fica em pé. Amém. Deus abençoe. Tá? E eu quero começar, meus irmãos, a minha palestra, porque nós não estamos num culto, nós estamos numa palestra de ensino, né? Como se fosse uma aula. Então eu quero começar com Atos capítulo 17. Não, na verdade, eu me enganei. Atos capítulo 20 e o versículo 17. Então, eu ia falar Atos 17, 20, mas não é. É 20, a partir do versículo 17. E o texto que nós vamos ler tem a ver com o momento em que o apóstolo Paulo, ele está em Mileto e ele manda um recado para que os irmãos de Éfeso venham vê-lo, porque ele quer falar-lhes. E Paulo sabe que esta é a última vez que vai se dirigir a esses irmãos que são líderes da igreja. E as palavras de Paulo aqui são solenes, são muito importantes. Elas são proféticas ao mesmo tempo. Então vamos acompanhar. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. O termo ancião também é o mesmo que presbítero e o mesmo que bispo. Então são termos alternativos. Tanto que você vai ver no versículo 28, aquilo que Lucas chama de anciãos, mandou chamar os anciãos da igreja. Paulo no versículo 28 diz que eles são os bispos da igreja, né? E o bispo da igreja, ele é um supervisor de pastores. Então seria mais um supervisor de pastores. Então o termo bispo, ele é aceitável, né? Não está errado, ele é bíblico. Embora eu seja pastor, eu acho que eu nunca vou adotar o termo de bispo, mas eu não teria problemas com quem adota. O que não dá para aceitar é o título de apóstolo, aí está fora, né? Porque nós vamos ver, apóstolos são aqueles que viram o Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele entra também na lista, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o Senhor Jesus apareceu por último a mim. Então nós podemos até usar o termo apóstolo como adjetivo, mas nós não devemos usar, não podemos, biblicamente falando, usar como substantivo. Então nós podemos dizer, já morreu, mas nós podemos dizer, Billy Graham é um apóstolo de Deus, né? Mas nós não podemos dizer o apóstolo Billy Graham, porque ele nunca foi, ele nunca adotou esse título. E é muito interessante que em toda a história da igreja, se você pegar os grandes vultos da história da igreja, no livro Agostinho, Tertuliano, né, Clemente, todos eles, Orígenes, Jerônimo, eles nunca aceitaram o título de apóstolo. Então a gente nunca se refere a Agostinho como apóstolo Agostinho. Mesmo os reformadores, né, homens da estatura de Martim Lutero, de João Calvino, e depois dos pregadores muito importantes como Carlos Spurgeon, em Londres, no século XIX, o príncipe dos pregadores ingleses, eles nunca aceitaram serem chamados apóstolos, né? Então, e a Bíblia fechou com 12. A gente vê isso em Apocalipse capítulo 19, versículo 14, que a cidade tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Eu sei que tem pessoas no Novo Testamento, além dos apóstolos, que foram chamados apóstolos, como o caso de Barnabé, o caso de Trófimo, mas até Timóteo, mas nesse caso eles foram enviados para uma missão. Então o próprio termo apóstolo vem do verbo apostelo, que é enviar. Então quando alguém é enviado para uma missão, ele vai como um apóstolo fazer uma missão. O problema dos apóstolos hoje, que existem por aí, é que eles não são enviados, eles ficam na base enviando os outros, né? E geralmente esse título de apóstolo está ligado à megalomania, é mania de grandeza, né? Para dar importância a si mesmo, né? Então nós não é por aí que nós devemos caminhar, nós devemos estar alinhados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, né? Então vamos em frente. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes Paulo:
Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. A igreja cristã, ela não tem uma doutrina secreta. Ela não tem um ensino aqui que o pastor só entrega para alguns, mas os outros não podem ficar sabendo. Não. O que nós cremos, o que nós professamos é aberto. Eu não conheço nenhuma igreja evangélica que tem uma doutrina secreta. Então não é como a maçonaria, não é como o G12. O encontro é tremendo, mas não pode falar o que aconteceu. Aliás, nós temos prazer, ao sairmos do culto, contar o culto para os outros, quando ele foi uma bênção. Olha, a gente tem para, olha, o culto foi uma maravilha, falou isso, falou aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É uma bênção. Então nós não temos alguma coisa secreta. O próprio Jesus falou isso diante de Pilatos. Eu falei abertamente. Eu falei abertamente, não escondi de ninguém. Então Paulo também diz, eu falei publicamente pelas casas, ensinando e testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o tema do apóstolo Paulo? Conversão. Uma coisa que está ficando muito rara no mundo evangélico brasileiro. Nós vivemos hoje uma crise de conversões. Tem muitas pessoas que se tornam evangélicas por adesão e não por conversão. Tem pessoas que buscam a igreja evangélica para fazer campanhas, para fazer voto, para fazer propósito. E isso não ajuda a pessoa a crescer. Não ajuda. E geralmente as pessoas que fazem votos, propósitos, campanhas, elas fazem essas coisas não é porque elas amam a Deus, é porque elas amam a si mesmas. Não é porque amam a Deus, porque elas querem se arrumar. Eu vou fazer a campanha para comprar o carro, vou fazer a campanha para comprar a casa, eu vou fazer a campanha para arranjar um namorado, para casar. Quer dizer, elas estão pensando em si. Dificilmente você vai ver uma igreja dessas aí fazendo campanha para os crentes conhecerem mais a Deus. Não tem. Olha, irmão, nós vamos fazer uma campanha. Você vai estar aqui 21 dias, você vai estar aqui uma semana inteira para a gente conhecer a Deus. Isso aí não desperta ninguém. Mas se for para arranjar dinheiro, se arrumar materialmente, a igreja enche. E o povo fica fiel à campanha. O que é muito lamentável, o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas, elas não querem nem que Deus as mude. Elas querem que Deus mude as circunstâncias em volta dela. Eu não preciso mudar. Tem que mudar a minha lógica, tem que mudar o meu carro, que eu tenho que mudar isso e aquilo. Mas não, eu tenho que mudar de casa, mas eu não preciso mudar. Então, e nós precisamos continuamente de crescer no conhecimento do Senhor, na graça, na palavra, na comunhão com Deus, com o seu Espírito. Então, o tema da pregação de Paulo era a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não pregava teologia da prosperidade. Paulo não pregava quebra de maldição hereditária. Paulo não pregava cura interior. Não tinha essas novidades. Não tinha isso. Então, este era o tema da sua pregação. Eu me converti na Assembleia de Deus em 1971. Eu conheci uma Assembleia de Deus que não tem mais. Os obreiros antigos sabem disso. Eu conheci um pentecostalismo de inocência, de lágrimas, de quebrantamento. E era maravilhoso. E uma frase que os pregadores, os pastores falavam muito naquela época. Todo culto você ouvia essa frase. Você precisa receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, Cristo é suficiente. É muito importante a gente ter isso em mente. Cristo é suficiente. Eu não preciso de água do Rio Jordão. Eu não preciso de terra de Israel. Eu não preciso de rosa ungida. Eu não preciso de sal grosso, martelinho, toalhinha. Eu não preciso. Porque Cristo é muito maior do que isso. Essas coisas são bugigangas. Bugigangas. Que são levadas para a igreja para trocar por dinheiro. Por dinheiro. E aí eu vou ler um texto daqui a pouco para vocês em Pedro, que fala sobre isso. Mas vamos continuar mais um pouco.
testificando, já li esse, 22, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Como não sabendo? Irmão Paulo, basta determinar. Determina o que vai acontecer. Eu vou a Jerusalém, eu vou ganhar uma grande oferta. Eu vou a Jerusalém, alguém vai me dar uma carruagem para o ministério. Eu vou para Jerusalém, eu já decretei, já determinei, e tudo isso. Paulo não sabia. E não existe base bíblica para você sair por aí determinando, exigindo. Eu exijo isso, exijo aquilo, eu determino isso e aquilo. Eu vou lhe dar 2 textos que vão te ajudar nessa questão. O primeiro está em Jeremias 10, 23. Quando Jeremias diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Graças a Deus que eu não conheço o futuro, a não ser aquele que está na Bíblia, mas os detalhes eu não sei. Graças a Deus que eu não sei, que eu acho que se eu soubesse teria um ataque do coração. Eu não tenho que me preocupar com o futuro, porque Jesus Cristo já está lá no futuro. O mesmo Jesus que está comigo hoje, está no futuro também. Então eu posso descansar em Deus, eu posso confiar em Deus. Então, muito importante isso. Então, o outro texto, eu falei de Jeremias 10, 23. O outro texto é Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 16. Tiago 4, 13 a 16 diz assim: ei, vocês que dizem, amanhã iremos a tal cidade, e lá contrataremos e ganharemos. Quer dizer, já determinamos, já está decidido. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, porque o que é a vossa vida é como um vapor que aparece e se desvanece. Ao invés do que vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É muito importante isso. E aí Paulo continua: eu não sei o que vai me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam hotéis 5 estrelas, churrascarias, limusines. Não é isso que ele diz. Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Essa era a vida de Paulo, né? Bem diferente da turma hoje, né? Eu tenho direito disso, direito daquilo, é comer o melhor da terra, tudo. É um evangelho materialista. E eu não vim aqui para pregar miséria para ninguém. Eu sei que Deus abençoa. Eu sei que os filhos de Deus podem muitas vezes ser abençoados financeiramente, materialmente. Eu conheci muito crente bacana ao redor do mundo, nas minhas andanças, nas minhas vivências. Eu conheci muito crente rico, eles eram uma bênção. Eu poderia dar muitos exemplos para vocês, tá? Eu conheci. Mas tem muitos crentes, e talvez a maioria, e talvez eu faça parte desse grupo, que não pode ficar rico, porque se ficar rico, fica besta. Se ficar rico, a vida espiritual se complica. Tá? Tem muitos de nós aqui que se cai uma bolada na nossa cabeça, nós vamos pirar. Então Deus já sabe disso. Deus já sabe. Então Jesus, eu não creio que morreu na cruz para encher o nosso bolso. Eu uma vez ouvi um folheto de uma igreja aí, colorido, bonito. Tinha uma mansão, na frente da mansão, um casal, um carrão, e estava escrito assim: marque com um X o que está faltando na sua vida. Aí é carro, casa própria, promoção no emprego, viagens, um punhado de coisas, sucesso no amor. Eu procurei um quadrinho para marcar, salvação não tinha. Salvação não, só coisas materiais. Ninguém vai me convencer de que Jesus morreu na cruz para me dar carro, para me dar roupa bonita, para me dar viagem para Paris. Jesus morreu na cruz para me dar algo que o dinheiro não dá: a vida eterna, perdão, a salvação. É isso. Eu vou dizer para vocês, quando eu fui evangelizado, eu estava trabalhando bem, eu trabalhava na Embraer. A Embraer estava no seu início. Eu já tinha um bom salário, estava começando, eu tinha 19 anos de idade. E eu tinha uma carreira muito boa pela frente. E eu não precisava de Jesus do ponto de vista material, não, eu estava bem. Eu tinha grana para bancar meus vícios, minhas festas, tudo isso, minhas diversões. Eu tinha dinheiro, eu morava sozinho, não tinha ninguém para mandar no meu nariz. Fazia o que eu queria. Mas dentro de mim,
um vazio tão grande que só Jesus Cristo preencheu. Só Ele pôde preencher. Então isso é muito importante. Então eu acho que hoje se prega um engano para a igreja. A igreja brasileira tem sido privada da palavra, né? A palavra tem sido negada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não aprendi isso em seminário, mas eu aprendi observando e lendo a Bíblia, que uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento com o povo, com uma igreja, com uma comunidade, é retirando-lhes a palavra. Deus não fala mais com aquela igreja. Deus não fala mais com aquele povo. Isso a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 4, que diz que a palavra de Deus nos dias de Eli, ela era escassa, não havia a visão, a palavra era escassa. Deus parou de falar. Por que Deus parou de falar? Porque ninguém queria ouvir. E a gente vai ver no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem 400 anos de silêncio. Por que Deus se calou? Porque a nação não queria ouvir. Até que surgiu alguém excêntrico, completamente diferente, esquisito, no deserto da Judéia, pregando, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era a voz de João Batista, né? Anunciando o Messias. Deus parou de falar. E eu vejo em muitos espaços, em grande parte da igreja brasileira, a igreja tem sido roubada da palavra. Eu não acredito em 5 cultos por dia, 7 cultos por dia. É uma loucura. Os pastores aqui sabem, para alimentar o rebanho, pregando um culto da semana e pregando no domingo, é um desafio. Não é fácil alimentar o rebanho. Como é que alguém vai pregar 5 vezes por dia? Eles não vão pregar, eles vão arrecadar. Abre a igreja como se fosse um boteco. O boteco fica aberto de manhã até a noite, porque tem que vender cafezinho, tem que vender coxinha, tem que vender pinga, tem que vender um punhado de coisa. E é desse jeito. E as igrejas funcionam assim. Fica aberto o tempo todo, porque tem que arrecadar. E essa é uma visão totalmente distorcida e que tem trazido um grande prejuízo para as almas em toda parte, né? Mas continuando um pouco mais a leitura. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É toda a Bíblia. Não podemos fazer o uso seletivo da Escritura. E eu vejo, as igrejas neopentecostais fazem muito isso. Eu pesquisei uma vez uma igreja e eu peguei 80 boletins daquela igreja no prazo de 2 anos. Quase todos os textos que eles usaram da Bíblia eram do Antigo Testamento. Tinha muito pouco texto do Novo Testamento. O que essas igrejas fazem é usar os textos pré-exílicos do Antigo Testamento, principalmente de Deuteronômio 29, eu te pus por cabeça e não por cauda, eu te pus em cima e não embaixo, você vai emprestar para muita gente, não vai tomar emprestado de ninguém. São textos pré-exílicos, triunfalistas. Mas depois que a nação vai para o cativeiro, o papo mudou. Ai de nós, porque pecamos, caiu a coroa da nossa cabeça. E há um lamento, né? O que a igreja não consegue fazer, né? Então há assim um lamento diante de Deus. Então estes textos são muito usados, né? Spurgeon, me referi a ele novamente, ele tem uma explicação para isso, né? Que a antiga aliança, o Antigo Testamento é a aliança da prosperidade, mas que a nova aliança, o Novo Testamento, é a aliança da adversidade. No Novo Testamento a coisa muda. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz, vem e segue-me, e terá um tesouro no Bradesco. Terá um tesouro no Banco Itaú. Não, e terá um tesouro no céu. No céu. O que a igreja hoje não consegue enxergar. Muitos na igreja evangélica trocaram o triunfo eterno pelo sucesso presente. Essa é a grande questão, né? Então, vivemos uma crise de conversão. Mas vamos continuar. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E aqui uma indicação claríssima da divindade de Cristo, né? Jesus é Deus. Porque eu sei isto, porque eu tenho certeza disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando que durante três anos não cessei noite e dia de orientar, de advertir, de admoestar a cada um, né? Chorando, com lágrimas, né? Não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós, né? O que eu acho muito interessante é que os líderes de Éfeso levaram a sério a palavra de Paulo. Como é que nós sabemos? Na carta de Éfeso em Apocalipse, quando Jesus fala com a igreja de Éfeso no Apocalipse, tem um momento que ele diz assim: mas também vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e vocês descobriram, ficaram sabendo que eles são fraudulentos, são enganadores. Então a igreja se preocupou com isso. Outra coisa que Paulo indica, que o perigo viria de dentro. Há uns tempos eu pensava que o maior desafio para a igreja cristã seria o islamismo, né? Mas hoje eu não vejo mais assim. Para mim, o maior desafio hoje para a fé cristã é a igreja evangélica. A igreja evangélica tornou-se um desafio para nós, tá? É uma igreja envolvida com bebida alcoólica, numa epidemia de adultério, numa epidemia de mentiras, de corrupção, né? Grande parte da igreja hoje funciona assim, infelizmente. Então nós estamos precisando de uma visitação de Deus, de uma libertação dessas coisas, e de traçar um caminho de santificação, para agradar a Deus, né? Para fazermos a obra de Deus com ética, com decência, né? Agradando a Deus, e não dando mau testemunho, como exemplo de muitos, infelizmente. Então nós vemos isso aqui. O outro texto que eu queria ver com vocês está em 2 Pedro, no capítulo 2, antes de prosseguir. E também, 2 Pedro capítulo 2, a partir do primeiro versículo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão encobertamente, sutilmente, sorrateiramente, heresias de perdição. Então não é só adultério que leva para o inferno, heresia também leva. Pedro diz aqui heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E poucos seguirão as suas dissoluções, não, e muitos seguirão as suas dissoluções. Aqui está uma explicação para uma pergunta que muitos pastores me fazem. Mas, irmão Paulo, por que cresce? Porque é bíblico. A Bíblia diz que ia crescer mesmo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esse é o desafio que muitos pastores enfrentam hoje, quando ele trabalha com temor, ele trabalha com equilíbrio, com seriedade, e a igreja dele não cresce tanto quanto a igreja do picareta lá na esquina, né? Então não cresce tanto, tá? Esse é o desafio que muitos enfrentam hoje, tá? Mas muitas dessas igrejas funcionam como rodoviárias. As pessoas chegam e vão embora, entra e sai, né? Então não há uma construção de relacionamentos, não se constrói uma vida espiritual, não se cria raízes, e isso nós estamos interessados nisso também, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por dinheiro, eu estou com uma versão da Bíblia aqui, que talvez muitos de vocês usem também, que é a corrigida, Almeida Revista Corrigida. Não é a melhor versão, mas foi a versão onde eu decorei os versículos da Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu comecei a ler, e foi nela que eu decorei os versículos. Então, se eu colocar uma outra versão agora, o HD não vai reconhecer, o programa não reconhece, o programa do computador não vai reconhecer. Eu sei que tem versões melhores,
atualizada, NVI, agora a Nova Almeida atualizada, tá? Então eu uso essa e uso outras também. No momento estou usando esta. E por dinheiro, por avareza, farão de vocês negócio com palavras fingidas. Outra versão diz com palavras mentirosas, né? E é o que acontece muito hoje, né? Então, com essa introdução, eu quero passar para vocês alguma coisa do quadro religioso brasileiro, da religiosidade brasileira. Algumas ideias que eu peguei para tratar com vocês hoje à noite, eu extraí de um livro intitulado Respostas Evangélicas à Religiosidade Brasileira, da Edições Vida Nova, né? A religiosidade brasileira é cheia de contrastes, é cheia de paradoxos. De um lado existe uma fé genuína, e do outro lado, crendice popular, né? Acredita-se em tudo, né? Qualquer coisa que colocar, tem gente que acredita. De um lado existe uma eclesiologia, governo da igreja, orientado ou orientada pela Bíblia. Do outro lado, uma eclesiologia orientada pelo mercado. Então, grande parte da igreja evangélica hoje funciona como o mercado funciona. Qual é a lei número 1 do mercado? O cliente satisfeito. Ai da empresa, ai da loja de carros, né? Ou qualquer outra loja que aborrece o cliente, que faz o cliente passar raiva. Ele nunca mais volta. Ele nunca mais volta porque eu já fiz isso. Então, muitas igrejas hoje funcionam com essa metodologia do mercado. O cliente satisfeito. Por isso que muitas igrejas não conseguem mais pregar, denunciar o pecado, pregar contra o pecado. Então, elas pregam apenas para agradar as pessoas. Então, imagina o pecador, um homem perdido, indo para o inferno, entrando na igreja, e alguém aqui do púlpito dizendo para ele: você é uma gracinha, né? Você é uma gracinha. Deus tem o melhor para você. Você é um campeão de Deus, né? Você vai comer o melhor dessa terra e tudo isso, quando ele está precisando de uma palavra de arrependimento, né? De endireitar suas veredas, de arrepender-se, de abandonar o pecado. E essa pregação, ela praticamente está ausente. Então as igrejas não conseguem mais pregar sobre santificação, renúncia, humildade, vida eterna. Não, elas não conseguem. Temas importantes da fé cristã são deixados de lado para uma pregação de autoajuda, né? Triunfalista e assim por diante. E às vezes até para encher o ego das pessoas, né? Então isso tem acontecido também. De um lado, encontramos líderes comprometidos com Jesus, mas por outro lado, existem muitos líderes personalistas e autossuficientes. Há muito culto à personalidade, né? Então, como as pessoas, como os evangélicos vão transformando seus líderes em ídolos, né? Tem alguns que as pessoas ficam desesperadas para passar a mão neles, para tocar, né? Levar alguma coisa dele e assim por diante. E isso é muito ruim, o culto à personalidade. Tem muito abuso no meio da igreja, né? Um dos abusos é quando alguém quer ir embora da igreja. Alguém, pastor, eu não vou mais ficar aqui. O irmão vai sair? A mão de Deus é pesada. Você não tem ideia do que o diabo vai fazer com a sua vida. Eu não me responsabilizo mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das marcas de uma igreja saudável é aquela que não dificulta para as pessoas saírem. As pessoas entram na igreja livremente elas saem. Nem Jesus forçou as pessoas a segui-lo. Jesus não fez isso. O jovem rico, a Bíblia diz que Jesus o amou, mas ele foi embora. Jesus não obrigou que ele ficasse. E em João capítulo 6, a mesma coisa, versículos 66 e 68. Quando uma turma foi embora, Jesus virou para os discípulos e perguntou: vocês também não querem aproveitar o ensejo? Não querem aproveitar a oportunidade, já puxar o carro? E Pedro rapidinho: para quem iremos? Ele não perguntou para onde iremos. Eles tinham para onde ir, eles não tinham para quem ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Então é muito importante. E outra coisa que eu aprendi: Jesus, ele dificultava na entrada e facilitava na saída. Ele dificultava na entrada e facilitava na saída. Quando alguém queria segui-lo, ele colocava obstáculos. Olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Calcule o preço, né?
calcule o preço, se você realmente quer me seguir. Tá? Então ele dificultava, mas quando a turma queria ir embora, ele não segurava. Tá? Então isso é muito importante, para não virar uma manipulação para cima das pessoas. E toda liderança que age dessa maneira será uma liderança a ser seguida. As pessoas terão prazer em seguir, porque sabe que não estão debaixo de um líder abusivo. Outra coisa, Jesus deu aos discípulos, aos apóstolos, poder sobre os demônios, mas nunca deu a eles poder sobre as pessoas. É muito importante ter isso em mente também. Não deu poder sobre as pessoas, deu poder sobre os demônios, né? O que é muito importante também. E outra coisa, a autoridade legítima no Novo Testamento é aquela que vem do servir. É quando nós servimos. E os pastores são servos da igreja. Tá? E o nosso modelo principal é Jesus, que é o servo por excelência, chamado servo sofredor. Jesus teve, para servir, teve que sofrer. E conosco nem sempre acontece. Tá? E a tarefa de servir não é apenas dos pastores, de todos os crentes. Nós somos servos uns dos outros. Temos que trabalhar para promover o bem do próximo, dos nossos irmãos, pensando mais no bem do próximo do que no nosso bem. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Alguns pregam a soberania de Deus, outros a subserviência divina. Quero obrigar a Deus a fazer aquilo. Tem uns que inventam até de perdoar Deus, e assim por diante. Exige os seus direitos. Exige os seus direitos. Onde se viu? Isso é a linguagem do sindicato. Exigir os direitos diante de Deus. É complicado. Eu acho que alguns de vocês já ouviram, me perdoe por ouvir de novo, mas a diferença entre graça e misericórdia é muito interessante. O que é graça? É favor imerecido. Graça é quando Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus te dar agora. Ele não me dá o que eu mereço. Ele não me dá o que eu mereço. Então vai você exigir lá no trono de Deus o que você merece. Vai lá exigir. Para você ver como é que você vai sair de lá. Arrebentado no mínimo. Então é muito importante. Quando eu falei sobre a questão do dinheiro, que muitos aqui nós não temos estrutura para administrar uma grande soma de dinheiro, nós vamos ter que viver das mesadas de Deus. Deus vai cuidar de nós com a mesada. Está aqui meu filho da semana. Vai confiando. Semana que vem tem mais. Está aqui o do mês. O mês que vem tem mais. Papai do céu não vai te abandonar. Aleluia. Porque o alvo do nosso Deus é nos levar para o céu. Nos levar para o céu. E se vier alguma coisa a mais, como bônus, se alguém ficar rico, vai ter que vigiar muito. Porque os lugares altos são escorregadios. São escorregadios. Tá? Eu coloquei no meu livro, Supercrentes, o primeiro livro que eu escrevi, um pensamento de Charles Swindoll, ou Chuck Swindoll, e ele diz o seguinte, que o crente passa por 2 testes na vida, o da prosperidade e o da adversidade. E dos dois, o mais difícil é o da prosperidade. Porque quando a adversidade surge, o alvo é de manter o básico, como comida, roupa e moradia. Mas quando a prosperidade chega, todos os tipos de tentações sutis chegam também exigindo satisfação. E é neste momento em que o cristão enfrenta a sua maior prova. Eu já vi muita gente, parou de frequentar a igreja, parou de servir a Deus, porque o dinheiro chegou, e chegou em grande quantidade, e a pessoa se perdeu. E eu não creio que esse é o plano de Deus para a nossa vida. Alguns enfatizam a graça de Deus, outros enfatizam a lei, Tem muito disso também. Quando você tem que dar o dízimo, senão vai ser abençoado. Você tem que dar para isso, para aquilo. Você tem que dar dobrado o dízimo esse mês. Você tem que dar o trízimo, 3 vezes o dízimo e assim por diante. São abusos constantes por aí afora. Uma outra coisa, a religiosidade brasileira é sincrética, é uma mistura. Devido às diferentes culturas e raças no Brasil, há uma variedade de cultos, de teologias, de simbologias, de preceitos, de costumes e até de deuses por aí. Eu, por exemplo, quando eu me converti em São José dos Campos, na Assembleia de Deus, eu nunca tinha ouvido falar em reteté. A gente não sabia isso. A gente não sabia o que era reteté, repleplé. Eu não sabia o que era canela de fogo. Nunca tinha ouvido essas expressões,
o dono do cortador de cana, o dono do aviãozinho, sei lá, um punhado de coisa que eles vão criando. Isso não fez parte. E você vai dizer que os crentes daquela época eram mais pobres? Não, eu acho que eles eram mais ricos. Eles eram mais ricos. Mais à frente eu vou dizer para você por quê. Então, há uma mistura muito grande de liturgias diferentes. Algumas até se conflitam. Agora o modismo qual que é? É pintar a igreja de preto. Como se a igreja fosse uma casa de show. Pinta a igreja de preto, apaga a luz na hora do culto, faz o culto no escuro. Eu me lembro quando eu pesquisava o culto afro, eu já era pastor. Eu fui no terreiro muitas vezes para fazer pesquisa. E lá no terreiro, quando a gente chegava com as filmadoras, com máquinas fotográficas, com as câmeras para filmar, a mãe de santo, o pai de santo tinha que pedir permissão para o Exu para acender a luz. Olha, Exu, nós vamos ter que acender a luz, eu quero que o senhor compreenda, porque nós vamos ter que filmar, não leva mal e tudo isso. O Exu gosta das trevas. Eu falei, esses crentes estão fazendo o quê? Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então eu fui pregar numa igreja há poucos dias, com a luz apagada. Eu só mal enxergava o texto. E eu não enxergava ninguém, nem sabia para quem que eu estava pregando. Eu falei, dá licença, eu não quero interferir, mas eu não consigo pregar com a luz apagada. Eu não consigo. Vamos acender as luzes. Agora eu vejo vocês, como é bom ver a reação do público, né? Até ver quem está dormindo também, né? Então, é tudo isso. Então, nós vamos ver que a religiosidade brasileira é pluralista. E o pluralismo nega a unicidade do Evangelho de Jesus Cristo e a absoluta autoridade da Bíblia. E há um movimento hoje, né? Há um movimento, e aqui no Brasil tem também seus representantes, de pessoas que dizem, de pastores que dizem que nós temos que repensar a doutrina da salvação. Porque Jesus não é o único caminho para o céu. Deus tem suas expressões, suas formas de salvação em outras religiões. E eu não concordo com isso. Porque eu não inventei isso. Essa é a palavra de Deus. Jesus, ele era firme nisso. E João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Então hoje eu vejo esse movimento do politicamente correto e tudo isso. O mais importante é ser biblicamente correto. Isso é o mais importante. Também a religiosidade brasileira é secularista. Uma religiosidade secular nega a centralidade de Deus, né? O foco é o ser humano e o alvo é agradar ao ser humano. É uma religiosidade hedonista, vem de hedonismo, que é a busca do prazer. Constantemente a busca do prazer. Sabe, às vezes eu vejo expressões assim, sem medo de ser feliz. Mais importante do que ser feliz é ser fiel. É ser fiel. Né? Isso é muito importante. Como isso é importante? Às vezes eu ouço os pregadores dizendo, Deus tem o melhor para a tua vida, ainda está para vir. Mentira? Não, já veio. Jesus já veio, é o melhor para a nossa vida. Aleluia. E nunca vai existir algo melhor do que Jesus. Está errada essa expressão. O melhor para a sua vida ainda vai vir. Não, já veio. Jesus, não existe nada melhor do que Jesus, nem neste mundo e nem no outro. Cristo é superior a tudo, a tudo. Então, a religiosidade evangélica brasileira é superficial. Experimenta-se de tudo e não se aprofunda em nada. Então não há a busca pela palavra, pelo contrário, há um distanciamento da palavra. Por que os crentes hoje batem cabeça? Por que eles são explorados? Por que a igreja é infantilizada? A igreja é como se fosse um jardim de infância. Porque criança não pensa, não discerne. E grande parte dos crentes funciona assim. Você pode ver pelas redes sociais, as opiniões são terríveis. Então é uma religiosidade superficial. A única regra válida é atrair adeptos a qualquer custo e faz-se de tudo. Faz-se tantas manipulações para atrair as pessoas. E outra coisa, a igreja brasileira, ou a religiosidade brasileira não é subversiva, precisa de um pouco de subversão. Não há engajamento social, não há críticas ao sistema, não há lutas por causas nobres, não há reação contra o triunfo da injustiça. Nós precisamos nos indignar contra a corrupção. Eu oro todo o programa de rádio nosso lá na musical.
Todo fim do programa eu oro: Senhor, livra o Brasil da violência, da corrupção, livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Nós não podemos conviver com isso. É difícil viver sem dinheiro, é difícil viver doente, mas o mais difícil de tudo é conviver com a injustiça. Então nós não podemos aceitar isso. Os profetas no Antigo Testamento, eles colocavam o dedo no rosto do rei. Você vai ver Miqueias, você vai ver Isaías e muitos outros, o próprio Jeremias. Eles repreendiam os reis. Então a gente precisa disso, que haja também essa confrontação. Bem, que respostas nós podemos dar então a essa situação? As atividades, as programações devem ser reestruturadas. Eu vou contar uma experiência que eu vivi o mês passado. Eu passei um mês em Los Angeles. Eu tenho parentes que moram lá, tenho uma filha que mora em Los Angeles, e eu fui na igreja da minha filha e do meu genro, Calvary Chapel, Igreja do Calvário. Foi fundada em 1960 por Chuck Smith. E este homem, o que ele fazia era ensinar a Bíblia versículo por versículo. Isso é o que ele fazia, versículo por versículo. E ele tinha um programa diário, programa de rádio diário de 1 hora, onde ele fazia isso. E as igrejas Calvary, porque o grupo cresceu muito, eles têm essa forma de funcionar. Começa lá em Gênesis, versículo por versículo. E se algum dia terminar lá em Apocalipse, volta lá em Gênesis de novo e vai fazendo. Então eu fui. E naquele domingo, e a igreja lá é assim: 1 hora de louvor, tem alguns avisos no meio, 1 hora de louvor e 1 hora de palavra. 1 hora de palavra. E naquele domingo de manhã que eu fui ao culto, eles têm 3 cultos, 2 de manhã e 1 à noite, é muita gente. Então o pastor estava pregando em Cantares capítulo 8, que é o último capítulo do livro de Cantares. No final da pregação ele disse: pois bem, meus irmãos, nós ficamos 3 anos em Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então no próximo domingo nós vamos começar 1ª e 2ª Pedro. E o povo começou a aplaudir, glorificar, porque ficou alegre do estudo da palavra de Deus. Não é que eles estavam cansados de Provérbios e Eclesiastes, mas gostaram. Opa, vamos estudar as cartas de Pedro. Então, em volta da palavra, isso é muito importante. Os ministérios precisam responder aos anseios do homem urbano. Hoje tem muita coisa que assola com as pessoas: depressão, estresse, a correria da vida, a sobrevivência, o desemprego, violência, enfermidades e tudo isso. O ministério precisa estar pronto para isso. E também uma coisa muito importante que tem acontecido e lamentável: existem muitas respostas materiais para realidades espirituais. Por exemplo, a teologia da prosperidade, a promoção de imagem positiva, a entronização do ser humano foram as grandes descobertas mercadológicas que a igreja fez, de exaltar o ser humano. É um evangelho antropocêntrico, de colocar o ser humano no centro, enquanto que o nosso evangelho deve ser cristocêntrico. Cristo deve ser o centro de tudo. Terceira vez vou falar sobre o Spurgeon, porque ele é o meu guru no bom sentido. Ninguém me influencia mais do que ele. Ele tinha uma escola de teologia. E um dia um aluno chegou para ele e disse: pastor, gostaria muito que o senhor ouvisse uma pregação minha, só avaliar como é que eu estou indo. Então ele marcou com aquele aluno um certo dia para ouvir a pregação do aluno. Aí o Spurgeon sentou, estava só os dois, e o aluno então pegou o esboço, abriu a Bíblia, pegou o esboço e pregou. Quando ele terminou, ele perguntou: e aí, pastor, o senhor gostou da pregação? Não, não gostei. Por que o senhor não gostou, pastor? Porque não tinha Jesus na sua pregação. Não teve Jesus. Mas, pastor, eu usei um texto que não fala de Jesus. Ele falou: meu filho, todas as aldeias da Inglaterra, todas as vilas da Inglaterra, elas têm algum caminho que acaba chegando na capital, que é Londres. Todos os textos da Bíblia, eles têm algum caminho que leva à capital da Bíblia, que é Jesus. E nisso, o Spurgeon me empolga, porque ele foi cristocêntrico. Tudo que ele faz é para exaltar a Cristo. Tudo que ele falava, qualquer texto na Bíblia, exaltava a Cristo.
Tem um sermão dele, por exemplo, em Neemias 4:10, e o tema foi: e o pó é muito, e o pó é muito. Pode ir lá que você vai ver Jesus Cristo sendo exaltado em qualquer pregação que ele fizesse, muito importante, né? Então nós vemos hoje essa igreja que reúne multidões em torno de uma teologia errada e não aos pés de Jesus. Reúne multidões em congressos, mas não aos pés de Jesus. A igreja é chamada para atuar na área espiritual, mas ela prefere atuar, muitas delas, na área material, né? Uma vez eu me lembro, eu estava numa reunião de pastores da Assembleia de Deus, e havia muitos pastores, e me chamaram para falar. Eu era muito jovem, eu era solteiro ainda, e naquele dia Deus colocou algo no meu coração que eu transmiti, né? É muito ruim quando um pastor, ele chega no púlpito à noite para pregar. Irmãos, não é fácil, né? Não é fácil. Irmãos, eu tive que passar hoje, eu tive que correr. Eu fui ver o preço do cimento. Irmãos, subiu muito o preço do cimento. Depois eu fui comprar tijolo. Depois eu fui ver também o preço, o metro quadrado da areia. Compramos também, aquele negócio todo. Eis aí um pastor preguiçoso. O pastor que fica grudado na vida material, ele não está fazendo o seu papel. Por isso é preciso delegar isso para outros. O modelo de Atos, quando os apóstolos dizem, né, nós vamos ordenar os diáconos e nós vamos cuidar da oração e da palavra. Este é o papel do pastor, de orientar o rebanho. Orientar o rebanho. Aí eu disse para eles naquele momento, não fiquem no púlpito falando de areia, não vem me falar de areia, de cimento, de brita e tudo isso. A minha alma não é bitoneira. Não adianta querer me encher com essas coisas, eu não sou bitoneiro. Fale-me de Cristo, mostra-me Jesus, né? Porque aí vem conversão, vem transformação, vem crescimento espiritual. Existem também respostas virtuais para necessidades reais. Ao gerar consumidores, a igreja evangélica deixou de tratar das necessidades reais das pessoas. A busca da prosperidade é um tipo de sedativo que aliena as pessoas de suas carências mais profundas. Lidar com bens simbólicos que arrastam multidões evita que a igreja tenha que lidar com as necessidades da pessoa. Eu conheço como é que eles funcionam. Eu já fui lá muitas vezes. Eu pesquisei, eu sentei lá, eu vi as manipulações. Eles não tratam com as pessoas, eles tratam do dinheiro. É campanha disso, é campanha daquilo, é tudo isso, tá? Então não há preocupação em tratar com as pessoas, mas em arrecadar. Geralmente assim. Existem também respostas ativistas para necessidades relacionais. A igreja evangélica é hábil para promover eventos, mas falha em promover relacionamentos. A igreja é feita de relacionamentos. Eu não creio que você venha aqui nessa igreja porque esse prédio é muito bonito, porque não é. Desculpe, mas com todo respeito, um dia vocês vão ter um prédio bonito, né? Igual o nosso lá. Ninguém vai na nossa igreja porque é uma catedral, é um galpão velho, né? Pela misericórdia de Deus, logo nós vamos terminar de pagar, graças a Deus. Mas ninguém vai porque é bonito, porque tem isso. Nós não temos ar-condicionado, nós não temos conforto, mas a turma vai, né? Então você não vem aqui porque você vai encontrar luxo, coisa bonita, lustre muito caro. Não, a gente vem por causa do relacionamento com Deus e uns com os outros, né? Porque isso nos ajuda, isso nos faz bem. Isso promove a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida espiritual. E é disso que a igreja vive. É disso que a igreja vive. Também existem posturas convenientes e não radicais. Não há voz profética na atualidade. Eu sou de um tempo em que eu conheci homens de Deus. E alguns, não sei se vocês conheceram, mas eu conheci Cícero Canuto de Lima. Eu conheci João Pereira de Andrade Silva, Alcibiades Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho. Eu conheci Eurico Bergsten, eu conheci J.P. Colenda, o Colenda velho. Que coisa tremenda, Lourenço Olson. Eram referenciais, a gente olhava para aqueles homens e a gente vai, eu quero ser igual a ele, eu quero ter essa vida espiritual. Hoje, pega muitos líderes aí, você olha para eles, você não pode imitar, senão você vai para o inferno. Porque eles estão vivendo uma vida terrível, de ganância, né? De disputas, de conflitos, de disputa por poder, né? Por espaço. Nós não precisamos disso. Tem mais de 7 bilhões, talvez, de almas no mundo para serem trazidas a Cristo. E tem espaço para todo mundo.
Então hoje não há voz profética na atualidade. Não há um Natã para confrontar Davi. Não há um Elias para confrontar Acabe e Jezabel. Não há um Paulo para desafiar Roma. A igreja apenas assiste às desigualdades, às injustiças, aos crimes hediondos, aos desmandos dos políticos, à desintegração da família, à exploração sexual. Nós precisamos nos indignar. Eu não aceito isso. Orar a respeito disso. A oração prevalece. Eu creio no poder da oração. Porque o nosso Deus responde a oração. E eu creio que muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje, a Operação Lava Jato, a última eleição, é fruto de oração. É de oração. Tá? Não podemos continuar assim. Tá? Mas existem alguns pontos positivos também em tudo isso que eu estou dizendo, né? Não há somente críticas, alguns pontos positivos. Por exemplo, a igreja brasileira, ela tem muita criatividade. Os crentes são adaptáveis às suas realidades, e a busca de soluções é algo fenomenal. Muitas vezes uma igreja sem recursos, com quase sem dinheiro, ou com muito pouco dinheiro, uma igreja sem recursos, sem espaço adequado, sem equipamento, sem preparo, faz a obra render e abençoa muita gente. Imagine quantos pastores que não sobem nos morros do Rio de Janeiro, dominados por traficantes, aqueles homens estão lá pregando a palavra, no meio do perigo, do tiroteio. O evangelho não para, por causa da violência, por causa de tudo aquilo de ruim que existe, eles vão para cima. É muito bonito isso, né? Não há monotonia na igreja brasileira. O culto pentecostal nunca é igual um ao outro. Culto pentecostal, ele tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Você não sabe como é que vai ser. Já aconteceu comigo. Eu me preparar para pregar e não poder pregar. Porque o Senhor invadiu o culto, quer dizer, veio, o Espírito desceu, foi uma bênção, né? Então é muito importante. O nosso culto deve ser um culto cristocêntrico, voltado para o Senhor e não uns para os outros. Eu tenho muita dificuldade quando um pregador começa, vira para o teu irmão, fala isso, fala aquilo, vira para cá, vira para lá. Não, o culto não é na horizontal, é na vertical. Eu não vejo problema de vez em quando falar isso, vira para o teu irmão, mas tem alguns irmãos que erram na dose. Pega o Salmo 23, abra aí o Salmo 23, vamos ler. Aí começa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora diga para 5 pessoas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora diga para mais 10 pessoas, o Senhor é meu pastor. Isso é encher linguiça. Isso não é cultuar Deus. Isso é porque a pessoa não tem o que falar, fica enrolando. Isso é programa de auditório, né? Não, o nosso culto a gente chega com grande, ó meu Deus, com grande és tu, quão maravilhoso é o teu nome, aleluia. Aleluia. Então o culto é para o Senhor, não é para nós. Às vezes eu ouço crentes saindo da igreja, eu não gostei do louvor hoje, mas não foi para você, não é você que tem que gostar do louvor, é Deus quem tem que gostar do louvor, da adoração, aleluia. E quando alguém diz, eu não gostei hoje do louvor, é porque você não louvou, você ficou só observando aonde que eu encontro um defeito aqui nesse louvor, é onde que eu encontro, e vai encontrar, porque nós não somos perfeitos, mas se você olhar para Jesus, você encontrará perfeição o tempo todo. Glória a Deus, né? Então, nosso culto tem que ser formado disso, né? Infelizmente, com o assunto da batalha espiritual,